Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Olá para todos, bem-vindos ao Follow Him Favorites. John e eu estamos compartilhando uma única história para acompanhar a lição de cada semana. John, esta semana, Doutrina e Convênios 51 a 57, tenho uma história. Logo no início dessa sessão, 51, versículo 9, o Senhor diz, e ele está falando sobre Sião, que todo homem ou mulher lide honestamente e seja semelhante entre este povo e receba da mesma forma para que sejais um. Eu me concentrei nessa palavra lidar honestamente e lembro que há cerca de 20 anos o bispo Richard C. Edgley fez um discurso. Não sei se você se lembra do bispo Edgley, John. Ele tinha uma voz grande e profunda, uma voz linda. Na verdade, ele contou duas histórias rápidas de sua vida pessoal. Ele diz, entre outras coisas, que em 1955, após meu primeiro ano de faculdade, passei o verão trabalhando no recém-inaugurado Jackson Lake Lodge, em Moran, Wyoming. Meu meio de transporte era um automóvel Hudson 1941, com 14 anos de idade, que deveria ter sido enterrado 10 anos antes. Entre outras características que identificavam o carro, o assoalho estava tão enferrujado que, se não fosse por um pedaço de madeira compensada, eu poderia ter arrastado meus pés pela estrada como os Flintstones. Sim. O ponto positivo é que, ao contrário da maioria dos carros de 14 anos de idade nesse período, ele não usava óleo, apenas muita água no radiador, mas nenhum óleo. Nunca consegui descobrir para onde ia a água e por que o óleo ficava cada vez mais fino e cada vez mais claro. Não. Ok. Ele disse que, em preparação para a viagem de 185 milhas para casa no final do verão, levei o carro ao único mecânico em Mora. Depois de uma rápida análise, o mecânico explicou que o bloco do motor estava rachado e estava vazando água no óleo. Isso explicava o mistério da água e do óleo. Eu me perguntei se conseguiria fazer com que a água vazasse para o tanque de gasolina e obteria uma melhor quilometragem de gasolina. Agora ele tem uma confissão. Após o milagre de chegar em casa, meu pai saiu e me cumprimentou com alegria. Depois de um abraço e alguns cumprimentos, ele olhou para o banco de trás do carro e viu 3 toalhas do Jackson Lake Lodge, daquelas que não se pode comprar. Com um olhar desapontado, ele apenas disse, eu esperava mais de você. Não achei que o que eu havia feito fosse tão errado para mim. Essas toalhas eram o símbolo de um verão inteiro de trabalho em um hotel de luxo, um rito de passagem. No entanto, ao levá-las, senti que havia perdido a confiança de meu pai e fiquei arrasado. No fim de semana seguinte, ajustei o assoalho de madeira compensada do meu carro, enchi o radiador de água e comecei a viagem de ida e volta de 370 milhas até o Jackson Lake Lodge para devolver as 3 toalhas. Meu pai nunca perguntou por que eu estava voltando para o Lodge e eu nunca expliquei. Simplesmente não precisava ser dito. Essa foi uma lição cara e dolorosa sobre honestidade que permaneceu comigo por toda a minha vida. John, nessa palestra, continua compartilhando outra pequena história rápida sobre como ele está agora do outro lado disso. Ele está no papel de ver outra pessoa ser desonesta. Ele disse que estava com um grupo de homens de negócios no aeroporto O'Hare, em Chicago, Illinois. Um desses homens, segundo ele, havia vendido sua empresa por dezenas de milhões de dólares. Mas ao passarem por uma máquina de venda de jornais, se você não sabe o que é isso, terá de perguntar ao seu avô.
Esse indivíduo colocou uma moeda na máquina, abriu a porta e havia uma grande pilha de jornais lá dentro. Ele começou a distribuir todos os jornais não pagos para todos do grupo. Quando ele me entregou um jornal, coloquei uma moeda na máquina e tentei não ofendê-lo, mas queria me fazer entender. Em tom de brincadeira, eu disse: Jim, por 25 centavos, posso manter minha integridade. $1, talvez, mas 25 centavos. Não, 25 centavos não. Ele disse: veja, eu me lembro da experiência das 3 toalhas e de um Hudson 1941 quebrado. Alguns minutos depois, passamos pela mesma máquina de venda de jornais e notei que Jim havia se afastado do nosso grupo e estava colocando moedas na máquina. Então, ele voltou para lá. Ele termina com isso? Ele diz: minha oração é que os santos dos últimos dias sejam conhecidos como uma das pessoas mais honestas do mundo. Ótima história. Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. Ele se chama Follow Him. Você pode obtê-lo em qualquer lugar que receba seu podcast. Esta semana estamos com Emily Uth, uma curadora de igrejas. Se você não sabe o que é isso, precisa vir aqui e ouvi-la falar sobre a história da igreja. É incrível. Depois volte aqui na próxima semana, pois faremos outro Follow Him Favorites.